Eu fiz minha especialização em sexualidade e muito frequentemente eu recebia pacientes de outros profissionais. E a sexualidade é muito ampla, nem tudo de sexualidade eu abordo. Então existem alguns aspectos da sexualidade que eu acredito que não é para mim e que eu devo encaminhar para um outro profissional. Por exemplo, um psiquiatra, um psicólogo, um fisioterapeuta, principalmente os psicólogos. Por exemplo, mulheres que chegam no consultório com queixas sexuais, mas que na verdade eu percebo que o que está por trás da queixa sexual não é o problema sexual em si, mas sim um problema conjugal. E naturalmente uma mulher com raiva, magoada, ela não vai ter desejo sexual, mas não é por um problema sexual, é um problema no relacionamento. Então esses casos geralmente eu encaminho para um psicólogo conjugal, quando o casal aceita fazer uma terapia de casal. Então, muitas vezes, no início da minha prática profissional, eu me sentia muito frustrada de ter que encaminhar essas pacientes. Muitas vezes os colegas ginecologistas mandavam, eles até faziam contato por telefone, dizendo, olha, eu vou te mandar essa paciente com baixa de libido, passavam as recomendações, a história, e muitas vezes eu me sentia muito frustrada de ter que falar para esses colegas que eu não fiquei com a paciente, que eu encaminhei para um outro profissional. Porém, com o passar do tempo, eu percebi algo curioso que eu gostaria de compartilhar com os colegas e acho que é muito útil para um ginecologista que não tem uma formação em sexualidade, mas tem a boa vontade, a disposição em aprender mais sobre sexualidade, a vontade de ajudar as pacientes, de não cometer iatrogenias, que é o conhecimento ou a informação que eu posso dar de que essas pacientes que eu encaminhava eram justamente as que saíam falando melhor da minha consulta, as que elogiaram na sala de espera já para a secretária, as que me enviavam outras amigas, outras pacientes chegavam a mim pelo tanto que elas elogiavam a consulta. E esse foi um aspecto muito interessante da minha prática profissional. E às vezes essas pacientes tinham até mais admiração ou eram mais gratas a mim pelo atendimento dado numa única consulta do que uma paciente que faria um acompanhamento de sexualidade. E por que isso acontece? Porque não frequentemente as pacientes se sentem totalmente satisfeitas com o tratamento, uma vez que, diferente da maioria dos tratamentos médicos que a pessoa vai receber, ou uma cirurgia, ou uma medicação, e ela é passiva no tratamento, a terapia sexual exige que a mulher seja ativa no tratamento. Ela vai ter que fazer as tarefas, ela vai ter que mudar a forma de se comunicar com o parceiro. Às vezes nós vamos indicar uma literatura erótica, uma abertura de visão para outras práticas sexuais. Então, muitas vezes essa mudança gera um certo desconforto, gera sair da zona de conforto que ela estava com o seu problema sexual, que apesar de muitas vezes causar sofrimento, era o que ela estava habituada a ter na sua vida. E promover mudanças gera sair da zona de conforto, porque muitas vezes essas mulheres buscam os tratamentos na expectativa de que elas vão ganhar um remédio e que elas não vão ter que fazer muita coisa pelo seu tratamento. Então, por isso, algumas mulheres se sentem frustradas na terapia sexual. E aquelas que foram encaminhadas e que, claro, exatamente porque eu não ia resolver o problema delas, eu me empenhava em dar o melhor atendimento possível, muitas informações, explicar o que era as causas da sua dificuldade sexual, as possibilidades de tratamento, por que eu acreditava que um profissional, que outro profissional estava mais qualificado para tratá-la. Eu explicava como era a minha terapia e por que ela não se encaixava no perfil daquela paciente e por que aquele outro profissional estava mais indicado. Então tudo isso fazia com que essa mulher se sentisse muito grata de que, apesar, mesmo tendo pago a consulta, mesmo eu não tendo resolvido o problema dela, ela se sentiu extremamente bem, extremamente acolhida, e não raramente eu ouço de homens e mulheres na própria consulta de que me contaram coisas que nunca contaram para ninguém,
que nunca se sentiram tão bem, que chegaram na consulta com muito receio de como seria, mas que estavam se sentindo muito bem. E isso eu posso passar através de informações para os meus colegas. Por quê? Porque isso não exige, todo ginecologista pode dar um primeiro atendimento excelente em sexualidade com alguns conhecimentos. Se ele não for especialista, muito provavelmente ele não vai conseguir fazer uma terapia sexual, porque muito da minha terapia sexual vem dos meus conhecimentos em psicologia. Eu fiz 3 anos de psicologia, a maioria das minhas matérias de mestrado foi de psicologia, a minha prática de leitura, o que eu mais estudo é psicologia, então é natural que nós, ginecologistas que não somos da área da saúde mental, tenhamos dificuldade de abordar essas questões. Porém, com conhecimento, ou pelo menos assim, com a informação de como não causar iatrogenias, nós podemos fazer muito por nossas pacientes, mesmo não sendo especialistas. E é por isso que o meu intuito com esses vídeos é deixar os colegas cada vez mais capacitados a poderem abordar essas queixas sexuais com desembaraço, com segurança, com autoconfiança, com autoridade, gerando admiração das pacientes. Que as pacientes saiam do consultório pensando: eu não resolvi o meu problema sexual, mas eu tive a melhor consulta que eu já tive na vida. Isso é possível, porque abordar questões sexuais muitas vezes gera um encantamento nas pacientes, uma gratidão. Muitas vezes elas se sentem muito bem porque aquilo gera muito sofrimento. E assim, qualquer ginecologista pode, com conhecimento, mesmo sem ser especialista, abordar queixas sexuais.